Olá, Deus abençoe. Semana passada nós falamos a respeito de Apocalipse capítulo 5, onde João vê o livro fechado na mão daquele que estava assentado sobre o trono. E o rompimento daqueles selos que envolviam aquele livro, ele desnudou as ações ocultas de Satanás. Eu queria hoje caminhar um pouco mais na abertura desses selos, porque esses selos, eles foram tidos como o grande mistério da Escritura, porque quando nós recebemos a revelação desses selos abertos, os nossos olhos se abrem para dois mundos. Nós entendemos que aquele João, dentro de Apocalipse, ele está representando todos nós. Todos nós, como a igreja do Deus vivo, o povo eleito de Deus. Então João, no Apocalipse capítulo 4, ele é convidado a subir mais alto. Ele vê uma porta aberta no céu, nós já falamos disso. Essa porta é Jesus, deitado à porta do aprisco. Ele vê então essa porta aberta e ao adentrar porta adentro, ele começa a ver coisas que depois dos acontecimentos terrenos que se podem ver com olhos naturais, aconteceriam. Então João começa a ver dois mundos. Um mundo natural aqui, o qual era natural, comum, ele podia ver, escreve carta aos 7 mensageiros, às 7 igrejas da Ásia, mas depois ele vê coisas que no mundo sobrenatural, espiritual, estava acontecendo e que estava influenciando esse mundo de baixo. E essa abertura desses selos, nós poderíamos meditar assim: abertura dos selos, revelação desses selos e cumprimento desses selos. Então, Apocalipse capítulo 6, verso 1, diz assim: E havendo o cordeiro, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para a vencer. Nós vimos aqui então que João, ao ver o primeiro selo se abrindo, ele vê um dos 4 animais. Havia 4 animais que ele havia visto em Apocalipse capítulo 4. E quando o selo primeiro se rompe, João vê que um daqueles animais fala algo. Quando aquele animal está falando, ele está fazendo uma contraposição. Ele está criando uma resistência a esse cavalo que sai. Esse cavalo que sai é um poder. Uma besta, uma cavalgadura, significa um poder para aquele que cavalga. E esse poder era um poder branco, era um poder puro. E aqui eu quero colocar aspas nesse puro. Por quê? Porque vamos meditar em revelação, abertura e cumprimento. A revelação desse selo, ela só chega para alguém no momento em que a pessoa tem ciência do que era aquilo. Então, pode ser que esteja chegando para você
a revelação dos selos agora. Ano 2021, mês de setembro, atingindo a sua vida agora, a revelação daquilo. Agora, a abertura desses selos, ela se deu em 1963, quando Deus traz ao seu profeta o cumprimento de outra escritura que nós já falamos aqui nas chaves do Evangelho, que foi Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas Apocalipse 10, do verso 1 até o 7, ele é um processo de Apocalipse 8. Ele é um processo de Tessalonicenses, capítulo 4. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo. Apocalipse 8, 1 é a abertura do sétimo selo. E Apocalipse 10, verso 7, é um tempo de um ministério do sétimo anjo que traria cumprimento o segredo de Deus, o mistério de Deus escondido. Então, quando João vê esse mistério de Deus envolvido em 7 selos, João escreve isso de forma simbólica. Mas isso se abriria em um determinado tempo. E abriu-se em 1963, março de 1963, abriu-se os selos de Apocalipse. Mas não significa que eles se cumpriram em 1963. Significa que, ao ser abertos, eles foram expostos, eles foram revelados, e a revelação mostrou que o primeiro selo, ele se cumpriu lá, nos dias que os apóstolos estavam deixando o seu ministério, cada um morrendo de uma forma diferente, mas naquele momento já estava se cumprindo, estava iniciando-se a cavalgadura deste cavaleiro. Nós vamos ver que ele muda a cavalgadura, mas não muda o cavaleiro. O cavaleiro é sempre o mesmo, mas cavalgando cavalos diferentes. E a cor e as ações, a cor desse cavalo e as ações do cavaleiro determinam acontecimentos políticos, religiosos, econômicos, sociais, coisas que estavam acontecendo no mundo natural. Vamos nos lembrar de João vendo aqui, estando aqui, vendo os acontecimentos aqui. Aqui ele vê em símbolo, mas aqui são acontecimentos reais. É algo no meio da igreja, é algo no meio da política, é uma guerra que se abriu, que se iniciou, é uma perseguição que veio sobre o povo de Deus. Então, em 1963, o profeta William Branham recebe a visitação do Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor, dentro das Escrituras, nós podemos ver ali quando, no livro de Juízes, o anjo do Senhor visita a mãe de Sansão e o pai de Sansão, ao encontrar com aquele homem, diz: "Você é o homem que falou com a minha mulher? Sou eu. Então me espera." Ele faz uma oferta àquele homem de um animal, um sacrifício, e aquele homem, ao invés de comer aquela carne, ele estende a mão e consome aquilo com fogo. Quem recebe sacrifício? O próprio Senhor. Esse Senhor, visitando as pessoas, ele vem como o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor visita o profeta irmão Branham. E aí o irmão Branham pede para que nós tomemos nossas Bíblias e ele disse: abre Apocalipse capítulo 6. Então abrimos aqui Apocalipse 6. Ele disse: agora pega a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 24. Abrimos em São Mateus capítulo 24, ele diz: faça assim com a sua Bíblia. Quando você vê aqui, havendo o cordeiro aberto, só o cordeiro pode abrir os selos.
Um homem não abriu os selos. Um homem pregou esses selos, mas quem abriu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o profeta irmão Brando diz assim, aqui era João falando em símbolos e aqui era Jesus pregando. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Quais coisas? Quando não haverá pedra sobre pedra mais, não é? Disse, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a pregar isso aqui e essas palavras de Jesus é exatamente a revelação dos 7 selos. Ele disse, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, um cavaleiro sai assentado num cavalo branco, em nome de Jesus Cristo, dizendo eu sou o Cristo, com algumas ações que parecem até, porque uma palavra saiu vitorioso e para vencer, todo mundo olha para aquilo, Jesus branco, assentado num cavalo branco, vitorioso para vencer. Aí o profeta nos chama a atenção dizendo, não. Isso aí era Satanás que viria como sendo Jesus, enganando a muitos. E como que ele veio enganando a muitos? Ele veio através de uma religião. Ele veio através de um espírito. Ele veio como a doutrina dos nicolaítas, o primeiro selo se rompe, e aí o profeta então pode nos mostrar que Satanás vem enganando como sendo Jesus, mas ele recebe uma coroa depois e face de Jesus Cristo para que ele possa levantar um povo. E ele levantou um povo. Só que na abertura destes selos, nós vamos vendo a troca de sua cavalgadura, ele começa a matar as pessoas, ele engana as pessoas, ele traz, nós vemos que Satanás, através desse seu coroamento, que é quando ele se faz um homem, um papa, recebendo uma coroa como vigário do céu, como tendo controle da terra, como tendo controle de todas as coisas, ele recebe então essa coroa, mas o propósito, lembra do vídeo passado que nós dissemos que a abertura dos selos expõe Satanás, as suas ações, mas não só isso, expõe 2 reinos, expõe 2 espíritos, expõe 2 povos. Um é o povo de Deus, sendo em todos os momentos revelados. Aí é que eu disse que revelação, abertura e cumprimento. Cumprimento do primeiro selo se dá lá atrás, quando aquela doutrina dos nicolaítas surge. E vem o quê? Enganando os leigos. Mas isso vem passando de nicolaítas, nicolaitismo, um ismo, um movimento para balaamismo. Aquele que ensinou Balaque a lançar tropeço. O que foi aquilo? Um homem que queria amaldiçoar o povo de Deus e não tinha como, mas esse homem tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele faz os altares tais como Moisés e Arão faziam. 7 altares, 7 cordeiros, 7 novilhos, a maneira era a mesma. Mas visto que não conseguia derrubar, amaldiçoando o povo de Deus, ele mostra para Balaque que se fizesse um companheirismo, embebedasse aqueles homens e oferecesse mulheres àqueles homens, igrejas, pense em mulheres sempre como igreja, é o que representa uma mulher nas Escrituras.
Aquele povo teria companheirismo e, por si só, Deus derrubaria esses homens que adulterassem. Porque uma das coisas que Deus sempre está buscando dentro das Escrituras é uma virgem, um povo virgem. Às vezes as pessoas pensam, a Bíblia tem umas linguagens sensuais, sexuais. Não, Deus está mostrando um povo que não se mistura e nem se corrompe com religiões. Um povo que não toma outro Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o noivo, portanto o cordeiro, marido, a esposa do cordeiro, marido de uma mulher tirada entre as virgens, tirada entre as mulheres, para que possa casar-se com o filho de Abraão. Isso tudo são símbolos e isso tudo os selos abrem e nos mostram essa visão desses dois povos, mas de dois espíritos conquistando o seu povo. Esse balaamismo ensina Balaque a lançar tropeço. Então, em qualquer época que você vir alguém tentando conquistar os leigos, tentando conquistar as pessoas, você vai se lembrar dos nicolaítas. Quando você ver alguém lançando tropeço ao povo de Deus, você vai se lembrar de Balaão. E depois isso sai em uma mulher, que é a Jezabel, o jezabelismo, que traz idolatria para o povo de Deus. Você percebe esses dois mundos muito misturados, esses dois mundos, esses dois povos bem entrelaçados suas raízes. Aonde esses dois povos vivem? Eles vivem um lá no inferno, lá no mundão e o outro dentro da igreja? Não, eles vivem entrelaçados. Daí a necessidade de um profeta que não é só um porta-voz de Deus, ele rende o seu corpo para que o Senhor Jesus, vindo nesses dias, o mesmo Senhor, descendo do céu, trazendo a cumprimento o sétimo selo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas ela não acontece em um instante. Jesus veio, tirou o seu povo e saiu. Ela acontece em um tempo, em um processo, e tira o povo de Deus, reúne esse povo de Deus em torno de uma palavra e depois acontece o arrebatamento da igreja. Então, quem seríamos nós para fazer aqui uma síntese de 7 selos em 15 minutos? Mas essa abertura desses selos, ela mostra a época do cumprimento, mostra a permanência do primeiro espírito que entra lá atrás, muda para um próximo cavalo, volta outra vez, mas que quando chega no seu 4º estágio, todos esses 3 primeiros cavalos se tornam num através de sua cor pálida, de morte, de engano, de perseguição, acumulando poderes. Mas ela mostra também aqueles 4 animais, os primeiros animais, também chegando ao seu 4º estágio, como uma águia, voando como uma unção de Deus, mostrando ao seu povo a batalha de um leão, a guerra de um leão, ao sacrifício de um boi, a astúcia de um homem, mas a visão de uma águia voando, tendo como a representação, um profeta vendo todas as coisas, a palavra de Deus que discerne até a intenção do pensamento, podendo mostrar ao povo de Deus todos os acontecimentos que Satanás promove, mas que Deus também promove para livrar seu povo, trazendo então esse 7º selo a cumprimento. O 7º selo está cumprido? Não. Mas está em plena evidência. Por quê? Porque nesse 4º selo, Deus tira um povo para o arrebatamento, mas o que tira esse povo é o 7º, e esse 7º permanece cumprindo-se até que o 5º e 6º se cumpram
E aí o profeta Irmão Brana faz uma ilustração muito bonita de esse sétimo selo tal como um foguete de fogos de artifício, que você acende aqui e estoura a primeira bombinha ali. Daquela bomba surgem outras bombas, e daquelas outras surgidas, outras surgem. Então vai estourando, estourando, estourando. E o que é isso? Esse sétimo selo se abre e outras aberturas, outras revelações vêm, e ele, ao se fechar, ele vai colocando um ponto final em todos os sistemas mundiais, até que o arrebatamento da igreja aconteça, a grande tribulação se estabeleça. Enquanto grande tribulação acontece daqui, o povo de Deus está em festa das bodas do Cordeiro, porque eles casaram debaixo do sétimo selo, no quarto selo, que aquele ministério daquela águia faz esse casamento, mas também mostra o retorno do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 19, com o seu povo, e então o final do povo de Satanás, lançando no lago de fogo o milênio e logo depois a eternidade. Então tudo isso está dentro da abertura desses selos, mas não significa que eles foram abertos e que foram revelados. Revelado é quando ele chega a você. Aberto foi ali em 1963. Cumprido é desde os dias dos discípulos até os dias do milênio. Isso é cumprimento dos selos. Revelação é quando você toma nota, quando você toma conhecimento. Não conhecimento gramatical apenas, mas conhecimento como Deus descendo e se abrindo, e se revelando, se manifestando, dando-se a conhecer a sua alma. Isso é revelação dos selos. Abertura é quando Deus tomou uma semana de março de 1963 para trazer pregações desses selos. Cumprimento é desde que aquele espírito começa ali na primeira era da igreja até que tudo termine, os sistemas mundiais sejam postos a cabo, finalize tudo, e revelação é o que Deus faz quando você ouve a palavra. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, vamos ouvir outras vezes. Vamos falar mais a respeito disso. Vamos ler as Escrituras e isso vai trazer essa revelação ao seu coração. Ao meu, eu posso dizer que todos os 7 selos já foram revelados para mim. E tudo que tinha dele, contido ali dentro desse livro, tem que ser revelado a você também. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos trazendo assuntos aqui que vai abrindo e ampliando essa revelação e você vai entender que esses selos também já foram revelados ao seu coração. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, trazendo mais uma porção dessa abertura dos selos de Apocalipse. Até lá.